Bem, o que eu tenho para falar agora para vocês é sobre por que o suicídio nos leva a um sofrimento maior na vida espiritual. Bem, quem é espírita sabe o que vem a ser o perispírito. Quem é espírita ou estudou um pouquinho de espiritismo sabe que o ser humano, na verdade, é a união de três elementos. O primeiro elemento principal é o espírito. Segundo elemento, que é semimaterial, é o perispírito. E o terceiro elemento é o corpo. A união desses três elementos formam, por assim dizer, o ser humano. Ok? Bem, onde se encontra o espírito? O espírito se encontra dentro do perispírito. Qual a função do perispírito? Permitir que o corpo haja, faça os movimentos através da vontade do espírito. Bem, o perispírito, por ser uma substância semimaterial, o perispírito encontra partes que são unidas ao corpo, ou seja, uma célula do perispírito é unida à célula do corpo humano, ok? E a parte energética está no perispírito ligando o espírito. Então, a vontade do espírito determina o movimento do corpo, certo? Então, nós estamos vendo que o corpo está ligado ao perispírito, através das células. E o perispírito, desculpe, e o perispírito faz a interseção, a ligação do espírito, ok? Através das energias. Então, o que ocorre quando uma pessoa tira a própria vida? Vamos supor que a pessoa desfeche um tiro na sua cabeça, ok? No crânio. Bem, o projétil irá atingir o cérebro do corpo humano, a parte material, ok? Irá prejudicar as células desse cérebro, que provocará a morte do corpo físico, pois os movimentos e tudo mais, que é comandado pelo cérebro, irão ser aniquilados, ok? Ora, uma vez que cada célula do perispírito está ligada a esse corpo cerebral físico, é claro que também sofrerão as consequências desse ato, ou seja, a quebra dessas células, a destruição das células do cérebro, também provocarão a destruição de uma parte das células do perispírito. Então, amigos, quando o espírito sai do corpo através desse processo do suicídio, ok? Ele sai com seu perispírito danificado. Ora, então mesmo que ele saia do corpo, ele terá um perispírito que, prejudicado, as células do perispírito que estavam ligadas ao cérebro estão prejudicadas, certo? Então é claro que esse espírito irá sofrer na vida espiritual, sem ter a noção exata que deixou o corpo, pelo tipo do trauma que ele sofreu. Ok?
Por isso que o suicídio, seja ele qual for, sempre irá atingir uma parte do nosso perispírito, prejudicando o perispírito da mesma forma que prejudicou o corpo humano, a parte física material. Por isso, desculpe, por isso esse sofrimento na vida espiritual, ele fica por muito tempo. Agora, quanto tempo irá durar esse sofrimento na vida espiritual? Muitas pessoas acham que esse tempo é longo ou o tempo é curto, ou o tempo é mais ou menos. Bem, vamos lá. Quando nós estamos para reencarnarmos, antes da reencarnação, existe um planejamento feito por nós junto com outros espíritos superiores, ok? O que acontece? Nós, então, antes de reencarnarmos, já está planejado previamente o tempo que iremos ter de vida material, o tempo que iremos viver entre os homens, ok? Sendo seres humanos, como todos os outros encarnados. Porém, esse tempo é variável. Alguns irão viver até os 30 anos, alguns estão programados para viver até os 50, alguns estão programados para viver 60, 70, 80 e por aí vai, ok? Então nós já nos programamos para viver até uma certa idade. Então, essa idade, como é que é feito esse controle, se assim podemos dizer? Existe um fluido que é chamado de fluido vital, ok? Esse fluido, ele vem com a quantidade energética para sustentar o corpo até aquela idade determinada. Ora, se uma pessoa nasce para viver até os 30 anos, ao passo que outra nasce para viver até os 60 anos, é claro que a pessoa que nasceu para viver até os 30 anos, a quantidade de fluido vital que ela traz em si é muito menor do que a quantidade de fluido vital que a outra traz para viver até os 60 anos, ok? Então, cada um de nós traz a quantidade de fluido vital necessária até a idade que iremos viver aqui na Terra, ok? Esse fluido vital, ele praticamente nos liga ao corpo, certo? É para isso que vem esse fluido vital, para nos mantermos vivos até aquela data programada para o nosso desencarne, ok? Porém, a maioria dos seres humanos, né, sempre, a maioria desencarna antes do tempo, certo? Somos a maioria de suicidas inconscientes, ok? Isso é um fato. Agora, aquele que tira a vida diretamente, que é o suicida direto, né? Aquele que pratica o suicídio direto, ele interrompe a sua vida muito antes do tempo determinado. Por exemplo, se ele tinha que viver até os seus 50 anos de idade, a quantidade de fluido vital que ele traz, se ele interromper a vida 10 anos antes, ele ainda terá dentro do espírito 10 anos de fluido vital. E esses 10 anos que lhe restam de vida, irá praticamente fazer com que ele sofra 10 anos na espiritualidade. Será que entendemos isso? Eu vou explicar novamente. Você nasceu com a quantidade de fluido vital para viver até os seus 50 anos de idade. Porém, você pratica o suicídio quando tem 40 anos de idade, que restam ainda, ou restariam ainda, 10 anos de vida. Então você ainda tem em você, espírito, 10 anos de fluido vital. E por ter ainda esse fluido vital, que o nome já diz é um fluido vital da vida, você, na vida espiritual,
viverá ainda 10 anos sofrendo como se estivesse vivo. Ok? Então, quanto mais cedo o ser humano tirar sua própria vida através do suicídio direto, mais tempo ele haverá de sofrer na espiritualidade por conta dessa quantidade de fluido vital que lhe resta, né, dentro do espírito. Por isso que no livro dos Espíritos dos Médiuns diz que nem todos os suicidas sofrem igualmente, ok? Porque alguns suicidas tiram a sua própria vida, faltando às vezes poucos anos de vida. Às vezes, como eu disse antes, o ser humano tinha que viver até os 50 anos, e aos 47 ou 48 anos de idade, tira a sua própria vida através do suicídio. Então ele irá sofrer na espiritualidade apenas aqueles anos que lhe restam de fluido vital, 3 ou 4 anos. Ok? Isso não é uma coisa exata, tá, irmãos? Pode passar um pouco mais ou um pouco menos, mas aproximadamente o tempo do fluido que lhe restava para viver. Ok? Então, irmãos, por esses fatores todos, nós praticamos suicídio direto, principalmente, atingimos os órgãos, né? E atingirá automaticamente as células desses órgãos, que também atingirão as células do nosso perispírito. Dessa forma, chegaremos do outro lado, com todas essas células do perispírito destruídas, deformadas, por assim dizer, que irão nos tirar o equilíbrio, juntando isso ainda o fluido vital, ok? Então, sofreremos as dores do tiro na nuca, na cabeça, o envenenamento, o esfaqueamento ou um tiro no coração. Iremos sofrer essa dor dessa mutilação durante o período que nos resta de fluido vital, ok? Então, irmãos, é bom que a gente aprenda isso, entenda isso muito bem e repasse essas informações para aquelas pessoas que nós conhecemos, para os nossos colegas, nossos amigos, que a gente aprenda muito bem isso, ok? Eu vou falar um pouco para vocês sobre o que vem a ser o suicídio indireto, ok? Até agora eu estava falando as consequências do suicídio direto. Vamos lá. 90% da população humana pratica o suicídio indireto. Ora, o que vem a ser o suicídio indireto? Bem, o suicídio indireto são todos esses nossos comportamentos inadequados, nossos comportamentos imorais, falando verdadeiramente, são os nossos comportamentos imorais. Que tipo de comportamento? Bem, todas as nossas ações referentes ao nosso próximo e a nós mesmos, ok? Por exemplo, se eu bebo demais, eu estou prejudicando algum órgão do meu corpo, geralmente o fígado, ok? Se eu fumo, qual órgão que eu estou prejudicando? Além da circulação sanguínea, por onde passa o sangue em todo o nosso sistema físico, principalmente os pulmões, que é onde a fumaça do cigarro se aloja principalmente imediatamente após o fumo, ok? Aqueles que usam as drogas de todas as espécies, né? Atinge o que? O sistema nervoso cerebral, principalmente. E o coração também, que provoca taquicardia, ok? Aquele que come demais, né? Além de correr o risco de ficar obeso, ele está prejudicando todos os órgãos digestivos, ok? E prejudicando toda a sua corrente sanguínea e demais órgãos, não é verdade? Aquele que tem inveja dos outros, ele acumula uma energia negativa dentro do seu sistema nervoso, atingindo diversos órgãos internos, claro. Aquele que tem a vontade, né, de praticar o mal, de fazer o mal aos outros, que
Tem gente que gosta de fazer o mal, tem prazer em prejudicar os outros, ok? Também prejudica seus órgãos internos com energia negativa. Aquele que é orgulhoso, que acha que ele não tem a obrigação de pedir desculpas, que ele está sempre certo, não é verdade? Também cria uma energia negativa. Aquele que é vaidoso, extremamente vaidoso, que se acha melhor do que todos, que acha o rei do pedaço, também está acumulando energias negativas que irá atingir certos órgãos. Aquele que nunca perdoa, que guarda o ódio no coração, geralmente está ligado à doença do câncer, ok? Bem, todos esses sentimentos, nossas atitudes, nosso jeito de se alimentar, a falta de alimentação também, os excessos, por assim dizer, todos esses comportamentos irão nos causar algum tipo de doença, algum tipo de desequilíbrio, atingindo os órgãos que temos no corpo físico. Dessa forma, podemos afirmar que todos nós somos o quê? Suicidas indiretos. A maioria da população, ou seja, 90%, irá morrer antes do tempo, por causa dos seus comportamentos, por causa das suas atitudes. Ok? Então, irmãos, o que nós podemos fazer a esse respeito? Entendemos muito bem isso, ok? Porque se a gente entende muito bem isso, começamos a nos controlarmos um pouco mais nos nossos sentimentos negativos, né? Na falta de indulgência, na falta de caridade, né? Na falta de empatia, né? Na falta de querer ajudar os nossos semelhantes, né? Na falta de querer ser prestativo, né? A gente vai começar a dar atenção a essas coisas que até então não dávamos, ok? Então, irmãos, a maioria da população humana ainda é suicida indireto, ok? Então fica aqui mais essa dica, mais essa informação. Espero que vocês que estão assistindo, ouvindo esse canal, possam dar um like, ok? Compartilhar com seus amigos, colegas e parentes, que isso irá nos ajudar a divulgação desse canal, principalmente, que as informações por aqui, como eu sempre digo, tem a intenção de nos esclarecer um pouco mais do que somos, daquilo que podemos fazer, daquilo que podemos nos melhorarmos, ok? Fica a dica por aí e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!